Outro vídeo que nós produzimos para divulgar o NEP, né? Enquanto as últimas pessoas vão chegando do intervalo. Esse vídeo tá com o áudio assim um pouquinho prejudicado, porque a gente gravou num local que tinha muito vento, vocês vão ver. Uma das partes mais belas da cidade. É com muita alegria que nós, da Paraíba, da cidade de João Pessoa, estamos trabalhando no NEP, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, à luz do Espiritismo, sob a coordenação geral, coordenação nacional, do nosso querido irmão Haroldo Dutra. E temos a felicitação de aqui em João Pessoa, termos o nosso núcleo, para que possamos dar nossa contribuição, nosso ponto de luz a essa tarefa a nível nacional, que resgata a mensagem de Jesus no seu aspecto mais original. O Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, o NEP, é uma iniciativa nacional da Federação Espírita Brasileira que conta aqui no Nordeste com alguns núcleos, né? Estamos aqui representando o NEP da Federação Espírita Pernambucana, lá de Recife, junto com os amigos da Paraíba, nesse movimento nacional de integração pelo Evangelho. O NEP tem como objetivo fazer com que nós possamos despertar o nosso olhar para o Evangelho do Cristo, de modo a congregar a primeira, a segunda e a terceira revelação. Desse modo, a educação do olhar é primordial para que a gente consiga extrair o máximo de detalhes da lição do Mestre. Um exemplo que a gente quer trazer hoje aqui está no capítulo 13, versículo 33 do Evangelho de Marcos. Você deve lembrar que no meio espírita nós temos uma frase muito interessante, que a gente adora lembrar. É o orar e vigiar. Mas orar e vigiar, será que é apenas essas duas premissas que nós devemos levar em consideração? Pois é, Emmanuel, no capítulo 87 do livro Vinha de Luz, nos explica que esse versículo de Marcos, o 33 do capítulo 13, começa falando que é preciso olhar, vigiar e orar. Por que nós esquecemos do olhar? E por que olhar é tão importante para vigiar e para orar? Emmanuel nos explica, congregando a visão espírita acerca do Evangelho, que olhar indica foco, determinação, entendimento. É preciso, então, compreender, entender, ter foco para poder vigiar bem. Isso nos lembra a questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual o método mais eficaz para que o homem consiga se aperfeiçoar, né? Consiga chegar à perfeição, lutar contra os seus erros, contra os seus vícios? E a resposta é: um sábio da humanidade já te disse, conhece-te a ti mesmo. Como conhecer e, portanto, como vigiar se a gente não consegue enxergar nossos defeitos? Como a gente pode vigiar e orar sem conseguir ter foco na determinação da reforma íntima de nós mesmos? A educação do olhar, portanto, é o primeiro passo para se conseguir vigiar e orar. A oração sagrada, a vigilância íntima só pode acontecer quando o objetivo está pré-estabelecido, quando a compreensão, quando o entendimento se faz perante nós mesmos. Então é, portanto, que o NEP vem nos auxiliar nesse detalhamento, nesse estudo, para que a gente consiga conhecer e enxergar a nós mesmos. Para termos uma ideia de como podemos pesquisar o Evangelho através das ferramentas do Espiritismo, vamos considerar a passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 13, logo após as bem-aventuranças. Jesus diz: vós sois o sal da terra. Se, porém, o sal se tornar insosso, com que o salgaremos? No nosso estudo do NEP, buscamos também os recursos da pesquisa das palavras, da linguagem,
do significado primitivo, da raiz dos termos que aparecem nas anotações dos evangelistas. E nessa passagem especial, nós temos uma palavra que se traduz como insosso, que no original grego, a palavra morantei, pode ter a significação literária de enlouquecer. De forma geral, os estudiosos consideram que essa opção pela palavra enlouquecer tem raiz num possível evangelho primitivo, que os padres da igreja consideravam que existia, um evangelho escrito na língua aramaica, e a palavra seria, nessa língua, tafel. E essa palavra semítica significaria duas coisas. Ela carrega em si dois significados. Justamente, tornar-se tolo e também não ter sal. Então, levanta-se a possibilidade de que a opção no texto de Mateus, do grego, tenha sido, na verdade, decorrente dessa duplicidade do sentido hebraico. Mas o que de interessante há nisso? O mais interessante na visão espírita, né, já que nós temos a chave para desvendar os mistérios dos evangelhos, é considerar a revelação que Emmanuel, o nosso querido instrutor espiritual das lições de Jesus, dá no livro Paulo e Estevão. O que Emmanuel nos revela? Que já existia, antes da confecção dos evangelhos canônicos, né, todos escritos em grego, koiné, já existia anotações de Levi, coletor de impostos, o Mateus. E essas anotações estavam escritas em aramaico. Podemos considerar, assim, a revelação de Emmanuel como sendo, para nós, a comprovação da teoria dos acadêmicos, que supunham haver esse primeiro evangelho escrito não no grego, mas sim na língua que Jesus falava, que era o aramaico. Então daí nós vemos a importância de associarmos o conhecimento espírita às revelações que Emmanuel traz, que Amélia Rodrigues traz, que Joana de Ângeles traz, que Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, também trouxe, para que todas as dúvidas do Evangelho sejam esclarecidas e as hipóteses acadêmicas possam ser, de fato, comprovadas a partir da revelação espiritual. Então, convidamos a todos que desejam conhecer mais a fundo o Evangelho. Nós que somos carentes da mensagem de Jesus, precisamos vencer as nossas limitações e mergulhar fundo nessa mensagem com a chave do Espiritismo, com a luz que a terceira revelação projeta sobre a segunda revelação. É para nós uma grande bênção, um grande desafio também pelas nossas imperfeições, mas também temos a certeza de que, fazendo esse mergulho, a nossa alma se engrandecerá e poderá chegar mais perto de Deus, nosso Pai. Abraço em todos e venham estudar conosco. Voltamos então a falar sobre as bem-aventuranças. Eu estava comentando com algumas pessoas que já nos perguntavam como é que a gente se inscreve, como é que a gente participa. E queria dizer para vocês que é só nos procurarem no dia do NEP, ou então pela internet, que a gente passa para vocês a ficha de inscrição e algum material inicial sobre metodologia, sobre as primeiras considerações que a gente acha importante para quem está chegando agora no estudo do Evangelho. A gente também recomenda que se faça o estudo paralelo das obras básicas do Espiritismo. É importante fazer o ESD, que é um estudo consolidado já na Casa Espírita, e nos dá um conhecimento básico da doutrina, da codificação, dos livros do Kardec, para que a gente estude com segurança o Evangelho e o Novo Testamento na sua totalidade. Então, fica o recado, quem quiser participar do NEP, é só nos procurar. Vamos então retornar à discussão sobre as bem-aventuranças. Fica até difícil vir após Jesus, né? E falar sobre isso. O João deu uma introdução falando sobre as bem-aventuranças e comentou sobre 4 delas, né? Os pobres de espírito, os aflitos, os mansos e os que têm fome e sede de justiça. E reforçando, né, o que ele trouxe no início da nossa discussão, que as bem-aventuranças
elas têm uma característica dinâmica, né? Quando a gente fala bem-aventurado, às vezes a gente interpreta como feliz, e realmente bem-aventurado no nosso significado atual, ocidental, representa a felicidade. Mas que felicidade é essa? A gente vai ver que o significado primitivo lá, o que Jesus realmente quis dizer, dentro do contexto judaico. Se a gente for resgatar, a gente sabe que não temos, infelizmente, originais do Evangelho. E as cópias que nós temos estão em grego, né? Então, apesar do João ter comentado conosco aí, que é provável que tenha existido uma anotação de Levi inicial em aramaico, né? Posteriormente ela foi traduzida para o grego. Então a gente, para entender as palavras, a gente às vezes tem que fazer um resgate. Traduzir para o grego para depois traduzir para o hebraico. E às vezes perde o significado, né? Então, em hebraico, bem-aventurado, a gente poderia colocar a palavra ashrei, né? Que vem de ashru. Ashru é pé. Ashrei é em marcha, em caminhada. Então, aqueles que são bem-aventurados, até a própria palavra bem-aventurado, né, como o João falou, bem-aventurado, vem de ventura, de aventura, de dinâmica, né? Quem está em aventura não está parado, né? Então, a felicidade não é um termo final. Ele é um processo, ele é um caminho. É por isso que a gente está estudando hoje o caminho das bem-aventuranças. E, assim, fiquem à vontade se vocês quiserem fazer algum comentário. Nós vamos aqui apresentar, resgatando de novo o que João falou, o estudo que nós tivemos em grupo, né? Foi um estudo bem aprofundado, que não dá para fazer aqui todos os aspectos. Nós tentamos pegar os mais importantes, né? Mas fique à vontade quem quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, alguma intervenção, algum comentário. Tem um outro microfone. Eu vou deixar Moisés aí responsável. Né? O primeira revelação, né? Responsável pela... Bem-aventurados os misericordiosos. Opa! Embaixo que vai para frente. Isso é uma lição para a vida, viu? Bem-aventurados os misericordiosos, eles receberão misericórdia. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 7. Primeiramente, fazendo um resgate do texto em grego. Olha só, alguém se arrisca a ler? No texto grego não há o verbo alcançar ou receber, onde se fala que os misericordiosos receberão a misericórdia, alcançarão a misericórdia. Essa construção não existe originalmente no grego. Por quê? Porque no grego há o verbo para o substantivo misericórdia, como se fosse misericordiar, que não existe em português, né? Mas no grego existe, né? Então, misericórdia no grego é um verbo, é uma ação. É algo que está em movimento. Então, no português não há. Por isso é preciso colocar outro verbo na tradução, né? Alcançar, receber a misericórdia, obter a misericórdia. Se em português houvesse o verbo misericordiar, agir com misericórdia, então a tradução seria felizes os misericordiosos, porque eles serão misericordiados. Interessante, né? E o que a gente discutiu no nosso estudo é que a misericórdia é uma ação inerte. Quem é misericordioso não é só aquele que se sente comovido, mas é aquele que traz na sua comoção uma oportunidade de ação. Isso fica muito claro. Então, Jesus utilizou uma palavra que gera um sentido dinâmico. Né? Isso já é a primeira conclusão, só em olhar o texto grego. O que é misericordioso?
Quem é o misericordioso? Misericordioso é aquele que tem o coração para os míseros. Fazendo uma analogia etimológica, né? Miséria e córdia. Coração na miséria do outro. Aquele que se coloca no lugar do outro. Aquele que, a partir da sua compaixão, da sua comoção, é tão grande que ele não consegue ficar parado. Aquele que compreende e ama os fracos, os ignorantes, os doentes, todos os necessitados de corpo, mente e alma, e procura aliviar-lhes os sofrimentos. Interessante que necessitados são aqueles de corpo, de mente e de alma. Então, às vezes a gente só enxerga a necessidade material, que é mais evidente, né? A gente detecta com mais precisão, mas muitas vezes existem aqueles infortúnios ocultos, como Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, em que é preciso desenvolver o sentimento dentro de si da misericórdia para poder perceber esse infortúnio oculto. Porque nós somos necessitados em todos esses planos. Nós somos enfermos ainda em todos esses planos. No corpo, no espírito e na mente. Corpo, alma e mente. Isso está lá no livro Sermão da Montanha, de Huberto Roden. E mais uma referência que a gente utiliza muito é o livro Luz Imperecível. É um livro que surgiu de um estudo como esse, lá em Minas Gerais. O Grupo Espírita Emmanuel, fundado pelo querido Honório Onofre Abreu, foi um dos grandes pioneiros no estudo do Evangelho minucioso, né? Dessa forma que a gente está começando a compreender hoje, ele já fazia muitas décadas atrás. E esse grupo, então, editou esse livro, Luz Imperecível. O livro Luz Imperecível traz o seguinte, que a misericórdia é fruto do sentimento da fraternidade, da compreensão, e reflete entendimento de que todos nos encontramos em evolução, sujeitos a erros. A misericórdia aí também como compreensão. A gente vai ver que a misericórdia basicamente existe em dois aspectos. Justamente esse de colocar-se no lugar do outro, colocar seu coração na miséria do outro, e o perdão das ofensas. Perdoar através da compreensão da ação do outro. Assim, ser misericordioso não é apenas dar prova de sabedoria, expressa ainda espírito de doação espontânea. Doação espontânea. É o que a gente ainda precisa de um tempo para compreender. Existem espíritos, né, como a própria Madre Teresa, que o João trouxe hoje como exemplo, que a gente não entende como a criatura conseguiu se sacrificar tanto pelo outro. Essa doação sem limites, né? Essa doação completa, doação espontânea, aquela que não espera nada em troca, né? É a plena disposição de dinamizar. Mais uma vez, né? Misericórdia como dinâmica. Não se fica parado quem é misericordioso. O misericordioso não fica parado. Em todas as modalidades, os vastos aspectos da compaixão, reflexo da bondade inesgotável do Criador. Veja só, né? Compaixão aí como reflexo da bondade inesgotável do Criador. Nós nos colocamos, o misericordioso é um grande reflexo de Deus, é um espelho de Deus. Quando a gente enxerga a ação no misericordioso, a gente enxerga um pouquinho de Deus. Esse caráter de compaixão. Então é forte, né? Forte. Contato direto com a divindade. E misericórdia dentro do Evangelho. Eu queria que vocês me dissessem exemplos no Evangelho que vocês lembrem assim que tratam da misericórdia, que nos trazem exemplos de misericórdia. Parábola do Bom Samaritano. Tem vários outros, eu já dei uma fila aí, né?
Tem vários outros exemplos também. O óbolo da viúva. Sem dúvida, sem dúvida. Que a misericórdia, ela existe em várias passagens do Evangelho, né? É retratada em várias passagens do Evangelho. Mas acredito que a parábola do bom samaritano é a que traga de maneira mais expressa, mais veemente, assim, joga para a gente o que é o próximo, o que é a misericórdia de fato. Quando a gente se depara com aquelas três figuras, ao verem um homem caído na estrada, né, o sacerdote, o levita e o samaritano, que é aquele que a sociedade menos esperava que fizesse alguma ação, que saísse da inércia, que produzisse dentro da sua compaixão uma ação, um movimento dinâmico. E no final dessa parábola, Jesus pergunta, que é o seguinte, é um doutor da lei perguntando a Jesus. Ele quer saber quem é o meu próximo. Mas Jesus inverte a pergunta. Ele pergunta ao doutor da lei, qual desses três personagens da história parece ter se tornado o próximo do que caiu nas mãos de assaltantes? Então a pergunta certa não é quem é o meu próximo, é se eu estou me tornando o próximo do outro. Esse é o misericordioso. É por isso que ele responde, doutor da lei, ele não diz o samaritano, porque a rixa era tão grande entre os judeus e os samaritanos que ele prefere dizer aquele que praticou o quê? A misericórdia. Jesus então diz, então vai e faze tudo do mesmo modo. É o grande exemplo de misericórdia no Evangelho, é a parábola do bom samaritano. Aquele que sente a compaixão e se remete para agir para com o outro, com o próximo, se tornando o próximo do outro. Agora, o outro aspecto da misericórdia, o perdão. Nossa, perdão também é outro sentimento, virtude, que nós temos várias histórias no Evangelho tratando sobre. O que é, por exemplo? Que passagens que vocês me dizem que tratam sobre o perdão? Qual é aquela assim mais simbólica, mais... Parábola do filho pródigo traz o perdão. É muito forte a história. 70 vezes 7. Isso. Perdoai aqueles que não sabem o que fazem, os ignorantes ainda. É uma compreensão e um perdão. Que ele manda oferecer outra face. Então vejam que os exemplos são inúmeros, né? Mas novamente nós trouxemos uma passagem específica. Perdoar 70 vezes 7. E eu não vou narrar, vou deixar que Jesus narre para a gente. Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava
dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Bem legal essa passagem, né? Jesus conta a história da parábola do credor e do devedor. Mas desde a pergunta do próprio Pedro, nós já temos algumas reflexões. Pedro pergunta quantas vezes deve perdoar o próximo, né? E ele apresenta um número. Interessante é que números dentro da cultura judaica têm um significado muito simbólico. Na nossa cultura também, mas não tanto quanto na tradição judaica. Aqui, por exemplo, o número 13 significa ou sorte ou azar para algumas pessoas, né? E alguns outros números simbolizam alguns aspectos do nosso cotidiano. E na tradição judaica isso era muito forte. O 3 significava, geralmente, o número da divindade. E o 7, o número da perfeição. O interessante é que, na tradição rabínica, era recomendado que se perdoasse, praticamente obrigado, porque a Torá era uma lei, né? A Torá oral, que não é só a Torá escrita, a palavra escrita, mas a palavra passada pelas gerações, nas tradições, ela indicava que o judeu deveria perdoar 3 vezes o seu próximo. E Pedro, certamente, querendo renovar, né, ampliar esse número e trazendo o número da perfeição, falou para Jesus, né, sugeriu Jesus: nós devemos perdoar 7 vezes, certamente esperando que Jesus o aplaudisse, dissesse: olha, muito bem, Pedro, utilizasse muito bem o simbolismo e ampliaste a tradição rabínica. Mas Jesus faz essa perfeição se ampliar ainda mais. Não há limites para o perdão. 70 vezes 7. Na tradição judaica também costumava-se multiplicar os números para ampliar o seu significado. 70 vezes 7 é um estado perfeitíssimo, como o 7 representa a perfeição. Então, a questão aí não é o número. Não é 490 vezes que nós devemos perdoar. Mas nós devemos perdoar de maneira perfeitíssima. Perdoar ilimitadamente o próximo. E aí, a gente está perto, Moisés, disso? Mais ou menos, né? Vamos lá. Aí Jesus conta a parábola do credor e do devedor, né? E vocês veem que a conduta do devedor, o primeiro devedor, né, é de uma hipocrisia imensa, né? Ele foi tratado de uma maneira misericordiosa pelo seu rei,
Mas, saindo dali, diante de uma situação idêntica, ele utilizou outros pesos, outras medidas, né? E é assim que nós praticamos no nosso cotidiano, ainda, infelizmente. Então, a misericórdia de Deus, simbolizando aí esse rei, como se fosse Deus, ela é ilimitada. Ela é ilimitada, com certeza. Mas nós só podemos ter acesso a essa misericórdia infinita de Deus de acordo com o nosso quinhão de misericórdia com o outro, com o próximo. Então é como se a misericórdia de Deus fosse essa imensa fonte, imenso manancial eterno, jorrando, mas nós só levamos aquele recipiente do tamanho que a gente possa carregar, que é justamente como nós aplicamos a misericórdia para com o próximo. Então essa é a lição da parábola do credor e do devedor. A misericórdia é o complemento da doçura. Porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Então, as virtudes das bem-aventuranças, como o João bem falou, elas se complementam. Não consigo ser misericordioso sem ser manso, pacífico antes. É um pré-requisito. Então, ela consiste nesses dois aspectos. Quando nós entendemos, internalizamos a brandura nos nossos corações, fica muito mais natural praticar a misericórdia. Ai daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, o será por Deus. Com que direito reclamará o perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa dos outros? Né? Se aqui na nossa justiça ainda imperfeita, divina, nós sofremos as consequências na medida das nossas faltas, né? Imagina a justiça divina, a justiça perfeita. Então, aquele que não perdoa, ele assume automaticamente o dever de não receber essa misericórdia. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que para perdoar seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. A misericórdia não tem limites. Os misericordiosos receberão misericórdia não da parte dos homens. A gente não deve praticar a misericórdia para receber de volta. A misericórdia daquele esperando uma recompensa de volta. A misericórdia é um contrato que você faz diretamente com Deus. É você e Ele. Não da parte dos homens, as quais mostraram misericórdia, mas por parte de Deus, em cujo divino amor está radicada a verdadeira caridade humana, e de cujo seio brota sem cessar. Sem cessar. A misericórdia de Deus, ela é uma fonte, um chafariz eterno. Quanto mais o homem dá na horizontal, tanto mais recebe na vertical. Naquele contato que todos nós temos na centelha divina nos nossos corações. A doutrina espírita vai dizer que a lei de Deus está na consciência dos homens. Então cada um tem a centelha divina dentro dos corações. Então o contato direto. No entanto,
muito mais abrangente, é de um simbolismo bem particular da própria tradição judaica, né? Exatamente. Muito importante, Leila, o que você falou. Que é uma das coisas que a gente, ao chegar no NEP, a gente tem que estudar, né? É por isso que a gente recomenda o estudo básico da doutrina, que a gente entende todo esse aspecto, né, da lei de Deus, o que é Deus, o que significa Deus, não como ser, criatura, né? Como uma personalidade em que nós colocamos os nossos próprios defeitos e virtudes refletidos nele. Exatamente. Isso. E, como a gente costuma repetir várias vezes, essa linguagem é bem particular da tradição judaica, né? Enxergar Deus como um pai, né? uma figura próxima, né? Uma figura que às vezes tem comportamentos, ele se dirige para as pessoas, ele fala com as pessoas. Isso tudo é natural da tradição judaica, e a gente não pode levar ao pé da letra. O Espiritismo vem esclarecer que é um conhecimento trazido pela espiritualidade e ainda de acordo com o entendimento da época. E a doutrina espírita vem tirar esse véu do símbolo e fazer com que essas figuras se tornem compreensíveis. E é por isso que é a grande chave para entender o Evangelho. Vamos lá, que nós passamos um pouco mais de tempo na misericórdia, justamente porque é um aspecto importantíssimo. Daqui para frente, né, como o João falou, uma coisa vai levando a outra. Sem a misericórdia, nós não poderemos limpar o coração. Ter limpo o coração, pureza do coração. Então, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que é limpo, puro? Sem sujeira. Certo, mas é no aspecto material. Você está com seu organismo limpo, sem impureza, saudável. Também. Mas o que Jesus quis dizer com limpos de coração? Pureza, que Kardec utilizou muito bem na sua classificação dos espíritos. Qual foi o critério que Kardec utilizou para classificar os espíritos? A pureza. Os espíritos puros e impuros. Então, um aspecto importantíssimo é o estudo da pureza, o trabalho de se purificar. No início, a gente se purificava de uma maneira externa, através de cerimônias, sacrifícios. Era natural na época, era o contexto da época. E Jesus vai trazer para dentro essa pureza. Então ele fala que os limpos de coração verão a Deus. Sempre no aspecto interno. Depois ele vai falar do reino de Deus. E o reino de Deus muitos achavam que era um local, um estado.
mas é uma condição íntima. O que é limpo? Sem mancha, puro. O esforço de purificação do psiquismo através das encarnações é o objetivo essencial de todos os seres em seu plano de aperfeiçoamento. Por isso que aquele que chega no final do seu plano de aperfeiçoamento é o quê? Espírito puro. Kardec já dizia, né? Pergunta 170. O que fica sendo espírito depois de sua última encarnação? Espírito bem-aventurado. Olha só. Espírito bem-aventurado. Puro espírito. Acho que foi uma brincadeirinha aí dos espíritos com a gente, viu? Olha a bem-aventurança aí. João falou no início da fala de Gandhi, né? Que se nada sobrasse do Evangelho, senão as bem-aventuranças, nós já teríamos o ensino moral na sua completude. Tamanha a significação, tamanha a mensagem que está nas bem-aventuranças. Então, o espírito bem-aventurado é o espírito puro. Higienização ou limpeza da alma, das marcas que ainda trazemos do pretérito milenar. Devido ao mau uso do nosso livre-arbítrio, acabamos por nos macular, comprometendo-nos à pureza de nosso perispírito, nos tornando espíritos impuros. Então, isso prejudica o nosso perispírito. É visível, né, para quem é médium, enxerga a impureza fluídica no perispírito de quem utiliza determinada força o seu perispírito de maneira equivocada. Então, alguma dúvida sobre limpo, puro? Coração. Que coração Jesus está falando aí? É esse coração? O que é coração para vocês? O que significa coração aqui no nosso contexto? Sentimento, amor, alma? Olha, já está trazendo uma outra ideia interessante. Dentro do contexto do judaísmo, diferente de hoje, que a gente associa mente, intelectualidade, coração, sentimento. Os judeus consideravam o coração, quando eles falavam de coração, simbolicamente era todo esse contexto. Sabedoria, sentimento. Era essa força, a força do coração. Então, assume ainda um aspecto mais abrangente. Coração. O que é coração? Aprendemos que o coração é o órgão que funciona como bomba, impulsionando o sangue para pequenas e grandes circulações. Isso fisicamente falando. É importantíssimo o coração. O coração distribui as nossas forças, a energia que nós absorvemos com a nossa nutrição, né? E respiração, distribuindo para todas as células. Espiritualmente focalizado, não obstante ser a alma que sente, todas as emoções repercutem no sistema cardiovascular, que trabalha ao comando do centro cardíaco localizado no perispírito, alterando profundamente as condições do indivíduo. Então, um indivíduo que está com sentimento doente, né? O amor na sua forma doente, que é indiferença, ele prejudica o centro cardíaco localizado no coração. E isso pode remeter consequências físicas, inclusive. Tanto são salutares a alegria, o otimismo e o amor, como desastrosos sentimentos de tristeza, pessimismo e ódio. A visão da saúde como a saúde integral. Saúde não é só procurar me alimentar bem, fazer exercício físico. É eu vigiar os meus sentimentos, o meu pensamento, como me comporto com a minha família. Isso é a visão de saúde integral. Há casos de emoções violentas que podem levar até mesmo ao desencarne. A gente sente isso, né? Quando a gente está nervoso, coração acelerado, natural que essas forças repercutam no físico. No entanto, Jesus está falando de algo que vai além disso. Ele fala da pureza do coração. O que é a pureza do coração? Se é difícil a pobreza pelo espírito, ser pobre em espírito,
mais uma vez a visão de escada. Imagina, né? Muito mais difícil é a pureza do coração. A renúncia à sua personalidade físico-mental em prol da individualidade espiritual, né, é incomparavelmente mais difícil do que a renúncia à cobiça dos bens terrenos. Né? A humildade é um passo que a gente ainda não alcançou. É difícil, mas se renunciar ainda, renunciar à mancha, às suas impurezas, trabalhar as suas impurezas, a limpeza do coração é algo mais difícil ainda. Mas vamos com esperança, com calma, com tranquilidade. Parece ser uma morte para o homem que ainda não descobriu o seu eterno eu. Parece ser uma morte. É uma transformação que nos faz sair da inércia, né? E sair da inércia é difícil ainda, porque nós vivemos adormecidos há muito tempo perante essa realidade espiritual. Então, às vezes a gente precisa de um choque, de uma transição planetária, de um momento de convulsão, de um momento de sofrimento. Daí vêm os bem-aventurados, os que choram, os aflitos. Porque é preciso vir o escândalo para que nós saibamos nos comportar diante do escândalo. São as provas. Nós não vivemos só no planeta de inspirações, mas também de provas. Mas para a gente perceber realmente se a gente limpou o coração ou não. Às vezes a gente acha que está superado naquele defeito, aí vem uma provação. Nossa, eu não sabia que eu tinha ainda isso dentro de mim. Por isso a importância das provações. Os limpos de coração são os que não possuem manchas morais, são os puros. O esforço de purificação desenvolvido ao longo das encarnações é o objetivo essencial daqueles que se encontram conscientes da necessidade de aperfeiçoamento espiritual. Uma superfície limpa é capaz de refletir a luz. Quanto mais límpida, mais nítido é o reflexo. Então nós só conseguimos refletir a perfeição de Deus, é sempre um reflexo, é sempre uma imagem, mas só se consegue refletir de uma maneira mais correta, mais parecida com a realidade, né? Aquele espelho, aquele vidro em seu simbolismo, que está limpo, né? Está higienizado. Né? Então, quanto mais límpida a superfície, mais nítido é o reflexo. Da mesma forma, um coração puro reflete a luz divina. E é a partir disso que nós podemos ver a Deus. E o que é esse ver a Deus? Pegando a importante fala de Leda, né? Será ver a figura de Deus masculina, com aquela barbinha, que foi mitologicamente colocada para a gente. O que é ver? Primeiramente, o que é ver? Sentir Deus. Muito bom, já entrou na conclusão. Mas eu estou falando querendo que a gente... O que é enxergar? Como é que vocês entendem a visão? Olha só. Reflexões importantes. Ver a Deus, ver o outro, ver o exemplo, observar o modelo, guia e servir. E seguir o exemplo. Ver em aspectos físicos é enxergar a luz refletida nas coisas, na matéria, né? Então a visão é sempre limitada ao nosso aparelho ocular. Nós temos um sistema aqui de lentes que vão interpretar a imagem que nós recebemos da luz, vai passar para o cérebro e o cérebro vai reorganizar aquilo para que nós constituamos a imagem. Então, o que nós estamos vendo é 100% do que está aqui? Não, nunca, né? Então, como é que nós vamos ver Deus,
que é luz pura e eterna, se nós não temos esse instrumento para vê-lo, né? Então Jesus não está falando aqui no aspecto físico. Não é ver Deus com os olhos físicos, os olhos da alma. Ver a Deus, ver o reino de Deus, são expressões típicas que Jesus usa para designar a experiência direta da realidade eterna, o contato íntimo com ela. Uma experiência, entender Deus como uma experiência. Às vezes a gente fica querendo teorizar muito o que é Deus, como entender Deus. E às vezes uma experiência, um caso, um momento da nossa vida, né, de sofrimento ou de felicidade, nos faz compreender de maneira melhor, através do sentimento. A gente só consegue compreender Deus através do sentimento, do coração. Compreendê-lo diante da intelectualidade, nós vamos sempre ter limitações. Mas a experiência de Deus, ela é presente sempre nas nossas vidas. Esses que se libertaram, até do eu pequenino, verão Deus, que é ver não só física, mas sobretudo espiritualmente, sentir, experimentar. Mais uma vez aquela visão de sentir e experimentar. E aí a passagem que o nosso amigo Denis explicou muito bem, né? A gente lembra do vigiar e orar. A gente esquece do olhar. Como é importante ver, né? Se perceber e perceber o mundo. Para vigiar e orar da melhor maneira. Olhar e vigiar e orar, porque não sabeis quando chegará o tempo. Roden, no Sermão da Montanha, vai dizer que o egoísta impuro não pode ver a Deus, que era amor por isso. O egoísmo, portanto, a egolatria equivale a uma cegueira mental. Entre o Deus amor e o homem egoísta, se ergue, por assim dizer, uma muralha opaca que intercepta a luz divina. O egoísmo como se fosse um muro, nos separando de ver a Deus. Simbolicamente, como experiência, né? Mais uma vez, importante frisar isso. Enquanto o homem não ultrapassar as estreitas barreiras do seu ego personal, está com os olhos vendados, separados de Deus por uma camada impermeável à luz, que é a impureza do coração. Como Deus é a luz mais brilhante, mais pura, mais forte, né? Se nós temos uma barreira impermeável à luz, nós vamos conseguir vê-lo. Nós não nos deixamos nos tocar por esse amor eterno que é o amor de Deus. E a partir daí que a gente chega na bem-aventurança dos pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Esses aí, são, óbvio que em sentido abrangente, todos nós somos filhos da criação. Mas quem era chamado de filho de Deus no Evangelho? Jesus, né? Simbolicamente, chamado de filho de Deus. Então, para que a gente chegue no estado de se comparar ao exemplo do Cristo, é preciso muita escadaria para subir. Jesus, ele era pacífico e pacificador. Como João já falou, né, a diferença que existe entre ser pacífico e ser pacificador. O Roden vai falar sobre isso também. A palavra latina pacificare, da qual deriva pacíficos, é composta de dois radicais, pax e facere, isso é, paz e fazer, ação na paz. Pacificador é, pois, aquele que faz a paz, é um fazedor de paz, um homem que possui em si a força criadora de estabelecer ou restabelecer um estado ou uma atitude permanente de paz no meio de qualquer campo de batalha. Não importa o ambiente, ele é aquela força motivadora. Essa semana saiu uma notícia da visita do Papa Francisco, né, a Israel. E eu me senti muito tocado porque
das ações que ele promoveu lá, né? Como verdadeiro pacificador, né? Juntou duas grandes nações, dois grandes líderes para uma conversa. As nações historicamente inimigas de Israel e Palestina. Então, pacífico é óbvio que é um pré-requisito para ser pacificador. Se eu não tenho paz em mim, como é que eu vou transmitir para o mundo? Às vezes a gente quer ser pacificador sem ser antes pacífico, né? A gente quer chegar e abrandar tudo, mas dentro de nós há uma tempestade. Então como é que a gente vai conseguir fazer isso, né? Então, a tradução pacíficos, porque alguns colocaram pacíficos ao invés de pacificadores, que se encontra em muitas versões portuguesas, não corresponde ao sentido do original grego. E aí eu vou me abster de ler, porque só João mesmo. Nem ao latim pacifice, porque ambos significam um processo ativo e dinâmico, e não apenas um estado passivo de paz, né? A inércia, né? Pacificador não combina com inércia, com estar parado. É aquele que promove, é um grande motor de paz. Força motor da paz. A gente também tem como referência uma apostila que foi desenvolvida pela Federação Espírita Brasileira, né? Nós temos o estudo do EAD. É um estudo também importantíssimo para quem já fez toda a parte do ESG, né? E tem muito a ver com o NEP, né? Tem muito a ver. Foi, inclusive, organizado pelo próprio Honório junto com o Haroldo, né? Então, é outra referência importantíssima para a gente estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. Há uma diferença fundamental entre pacífico e pacificador. Pacífico é o amigo da paz. Pacificador é aquele que, além de pacífico, trabalha e age em favor da paz. O pacífico, às vezes, pode ser passivo, né? Pode ser inerte. Ele é manso, mas fica naquela mansidão para si, como o João já comentou. O pacificador necessariamente tem que ser ativo, tem que ser atuante. Jesus, aceitando por amor a cruz do Calvário, revelou-se pacífico. Em contrapartida, perdoando os algozes, os agentes da crucificação, tornou-se pacificador. Sempre uma ação. Sabemos que Deus é Pai de todos nós, mas por orgulho ou amor próprio, nem sempre o homem reconhece a paternidade divina. À medida, porém, que se estreitam os laços entre a criatura e o Criador, passamos a nos ver como irmãos. Enxergar a Deus é enxergar o próximo. Amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Essas noções de amor estão muito bem intricadas, relacionadas. Eu não consigo amar em completude a Deus se eu não amo o meu próximo. Então, enxergar a Deus é primeiro enxergar o meu próximo, necessariamente. Por isso que, para enxergar a Deus, eu tenho que ter passado pela misericórdia. Porque a misericórdia faz com que nós percebamos o outro. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. As duas últimas bem-aventuranças, elas têm muita relação entre si, por isso que eu coloquei as duas juntinhas. Vamos ler de novo essa aqui? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Os profetas do Velho Testamento eram muito perseguidos. Eram seres, às vezes, que viviam incrustados assim, em sofrimento, né? Reclamando muito da condição, porque eles vinham anunciar, às vezes, notícias desastrosas. Traziam notícia de que havia um grande desastre natural. Então, ser como os profetas é justamente representar a revelação de Deus perante os homens.
E para representar a revelação de Deus perante os homens, é preciso ir muitos degraus. Preciso subir muitos degraus. Todas essas bem-aventuranças. Não é fácil. Quem são os perseguidos? Muitos profetas do Antigo Testamento padeceram angústias ao levarem a palavra de Deus a Israel, como nós acabamos de falar, né? Um exemplo aí de Jó, Jeremias, né? O próprio Moisés, entre outros profetas do Velho Testamento. E Jesus, em primeiro plano, se referia a eles. No entanto, a gente sabe que profeta ou médium tem dentro da compreensão da doutrina espírita, assume um aspecto bem mais amplo. Bem mais amplo. Realmente, todos os que entram ou procuram entrar pela estrada do aperfeiçoamento em busca do Cristo interior, encontram grandes dificuldades em todos os lados. Da parte de outras criaturas, os perseguidores, e da parte dos seus próprios veículos inferiores. Você próprio se perseguir. Às vezes, nós nos perseguimos. Né? Às vezes, a gente está se encaminhando para uma transformação, a gente tem, assim, uma paixão por aquele defeito, às vezes, né? A gente comenta isso muito quando estudamos a desobsessão, né? O trabalho de desobsessão é um trabalho que deve ser integral. Espírito e obsidiado. Porque senão o obsidiado vai chamar de volta o espírito. Ou se o espírito se transformou, um outro espírito e outro espírito e outro espírito. Que às vezes a gente fica apegado àquele aspecto, o homem velho, né? Os nossos defeitos ainda. Daí ser chamada de estrada estreita, porque realmente é difícil. Todos os atropelos investem contra aqueles que buscam destacar-se da craveira comum da humanidade, que forcejam por sair do polo negativo, onde estamos presos há milênios. A gente tem que romper essa barreira. Por isso que é um caminho ascensional. Em nosso mundo, raramente acatamos o código de justiça trazido por Jesus, ilustrado com os próprios exemplos. Jesus trouxe as suas palavras, mas acima de tudo, o Evangelho é o próprio Jesus. O Evangelho é a ação do Cristo. A gente fica às vezes apegado à palavra, quando a gente deve utilizar ela para ter contato com Jesus, com a figura do Cristo como modelo. O discípulo fiel, porém, deve insistir na vivência do Evangelho, ainda que sob o peso de sacrifícios, a resignação. Por isso que lá, já na segunda bem-aventurança, se tem bem-aventurados os aflitos, ou seja, os resignados perante a aflição, porque são humildes também. Bem-aventurados os que sofrem a perseguição ou incompreensão por amor à solidariedade, à ordem, ao progresso e à paz, reconhecendo acima da epiderme sensível os sagrados interesses da humanidade, servindo sem cessar ao engrandecimento do espírito comum, porque assim se habilitam a transferência justa para as atividades do plano superior. Mensagem do irmão X, Humberto de Campos, no livro Relicário de Luz. E os perseguidos, por causa da justiça, a eles está reservado o reino de Deus. O João já comentou sobre o reino de Deus, né? É um local físico? Jamais, né? No livro Boa Nova, capítulo 3, acho que o nome é Primeiras Pregações. Jesus chega numa cidade, Jerusalém, né? Ele encontra um sacerdote chamado Hanã. E Hanã pergunta o que ele estava fazendo ali. Jesus disse que veio trazer o reino de Deus ao coração dos homens. E o Hanã fica, no mínimo, curioso em relação a isso. Porque ele enxergava aquele reino como uma grande construção material. Mas o que é que esse rapaz está vindo fazer aqui? Querendo derrocar uma monarquia que já existe? Vai querer erguer algum templo aqui? Mas Jesus vai dizer que os templos dele são os templos da alma, os templos do coração. Toda a construção material que Hanã dá,
Jesus traz uma virtude, um ensino moral. Vale a pena a leitura, capítulo 3 do livro Boa Nova. Então, acreditavam muitos judeus que o reino de Deus só seria introduzido pela força das armas, em meio a grande combate. Eis o que promete Jesus. Olha quem Jesus promete o reino de Deus. Que nós, enquanto humanidade, enquanto judeus, na época, enxergávamos como uma grande guerra. Jesus veio aqui derrocar o grande poderio judaico, né, e instalar o seu próprio reino. Veio fazer uma guerra. Essa era a visão que muitos judeus tinham do Messias, como um Messias guerreiro, né? E aqui Jesus promete o reino de Deus aos pobres em espírito, aos humildes, aos puros de coração, aos perseguidos. Você acha que um humilde promove a guerra? Um puro de coração promove a violência? Então, o reino espiritual, ou reino de Deus, quando atingido conscientemente, mesmo na permanência da criatura da matéria, ele fez isso porque é importante. A gente às vezes acha que o reino de Deus é um estado posterior. Quando eu desencarnar eu vou pensar nisso, né? A construção do reino de Deus é aqui, mesmo enquanto encarnado. A vida espiritual é o depois da vida, é a grande vida. É a vida enxergada em sua complexidade inteira, né? Nós temos uma vida só, uma vida eterna, que é representada por várias encarnações. Traz a realização do objetivo máximo da evolução, né? O reino de Deus. Passar de um reino para o outro, desenvolvendo em si as forças superiores pelo domínio das inferiores. Todo o ensinamento de Jesus visou e visa ensinar os homens como abandonar o reino nominal para atingir o reino espiritual. Toda vez que Jesus fala em reino de Deus, ele fala de alguma coisa interna. Todas as parábolas em que ele coloca reino de Deus, né? A parábola do fermento, né? Fermento dos fariseus. O fermento se coloca onde? Dentro do pão, dentro do bolo, né? É uma construção interna. Se vocês forem pegar pode pegar toda a passagem que Jesus fala em reino de Deus, reino dos céus, ele está falando de alguma coisa interna. Algum ensino moral, algum ensino do sentimento. Nada de construção física, né? Nada de construir templo externo. Um templo interno. Então o reino de Deus é, e não apenas será, não é o vir a ser. Esses, os perseguidos por causa da justiça, os perseguidos por causa de Jesus, e como o João já comentou, é um status quo. Esses saboreiam aqui e agora o reino de Deus, o reino dos céus, que está conscientemente dentro deles. Não esperam um céu só depois da morte, mas vivem agora mesmo, aqui e agora, no céu da verdade, da liberdade e da felicidade. Superaram o inferno do ego vicioso e má vontade e também o purgatório do ego virtuoso, da boa vontade. E ingressaram no céu do eu da sabedoria. Vê que Roden preciso, né, na reflexão dele. Mesmo sem declarar-se espírita, a compreensão da doutrina está aí dentro. Então, para finalizar, felicidade. Bem-aventurado, como Jesus, como os Espíritos nos disseram no Livro dos Espíritos, é o último estado da escala ascensional, o Espírito puro, o Espírito bem-aventurado. Mas a gente já comentou isso várias vezes. A felicidade é um estado que você chega a um termo final ou é um processo? Todos, sem exceção, todos os que pelustrarem, caminharem, caminho, né? Ainda que apenas os primeiros passos na senda, serão perseguidos por causa da retidão de vida que assumiram. Felizes, contudo, serão, pois embora perseguidos, e até mesmo porque perseguidos, mais depressa atingirão a meta. Os perseguidos são felizes pela perseguição. Às vezes a gente fica se lamentando porque tem alguém atrás da gente, né, falando mal. A
gente está querendo fazer um trabalho dentro da doutrina, dentro do evangelho, um trabalho íntimo, na família, e às vezes tem aquela pessoa que fica atrás de você, fica incomodado com aquela sua evolução, e a gente se deixa contaminar por isso, né? Então, a gente ainda não consegue, não atingiu o estado interno de reino de Deus. Não instalou ainda o reino de Deus dentro. Abstraiu a ideia, mas não pôs em prática ainda. Isso está lá no livro Sabedoria do Evangelho de Pastorino. Está aí, caminho ascensional. Começando aqui em pobres de espírito. E por que ele para aqui em pacificadores? Veja bem, os 7 primeiros estados, isso quem vai trazer numa palestra é o Simão Pedro, um outro mineiro estudioso. Esses mineiros são fogo, né? Ele vai nos dizer o seguinte, que as primeiras 7 bem-aventuranças vão nos trazer virtudes e consequências. E depois as 2 últimas, perseguições. 7 a gente já viu que é um número bem simbólico, né? É o número da perfeição. Então, a escada ascensional está aqui. E as consequências. 2. Como a gente já falou várias vezes. Como é que eu vou superar com resignação sem humildade? Como é que eu vou aprender a ser manso sem antes suportar as provas da vida com resignação? Como é que eu vou encarnar a justeza? Porque a justiça aqui, como o João falou, é a justeza. A concepção atual de instituição a gente construiu com o tempo. Mas aqui está falando num caráter do justo. O justo é aquele coerente. Coerente. É aquele que já aprendeu as 3 primeiras bem-aventuranças e internalizou elas. Não foi só de palavra, de boca para fora, não. Não entrou no ouvido e saiu no outro, não. Misericordiosos. Como é que eu vou colocar meu coração na miséria do outro, se não ainda adquirir a justeza, a mansidão, a resignação e a humildade? E um outro grande ponto, a pureza do coração. Importante passo. A limpeza. É natural que, né, dentro da encarnação nos deparemos com situações diversas e a gente vai se contaminando. Então, é preciso limpar, deixar essas imperfeições, esse homem velho ir embora, para chegarmos nos pacificadores. Tudo isso que vem antes da pacificação é importantíssimo, para que a gente aplique mesmo. O pacificador é aquele que coloca em ação todas essas virtudes. A oração de São Francisco, o João até já comentou, ela tinha um nome antes. Ela era chamada de oração da paz. E foi descoberta em 1918 e foi se atribuída a São Francisco. Pode ser que seja ou não. Obviamente, São Francisco de Assis encarnou antes, né? Então há possibilidade de ter sido ele o escritor. E essa oração, é importante resgatar esse outro nome que ela tinha no início, oração da paz. Porque essa oração, ela é a oração do pacificador. É aquele que se coloca nos outros, né? Se anula em prol da necessidade dos outros, do próximo. É aquele que entendeu toda essa escala ascensional. E por causa disso ele é perseguido. Pela justiça, pela justeza e por ser seguidor do Cristo. Jesus falava não de maneira pretensiosa, que ele era o caminho, a verdade e a vida, que por ele, e somente por ele, nós atingiríamos a evolução espiritual. Porque ele é o grande modelo. Né? A gente vai estudar por muitos anos
e vai chegar à mesma conclusão. Aqueles seres que encarnou aqui na Terra há milênios foi o grande exemplo e modelo. Por isso que os espíritos não têm dúvida. Na pergunta 625. Que o grande modelo e guia da humanidade é Jesus. Vede Jesus. Mais do que simplesmente Jesus. Nós precisamos vê-lo. Ver o Deus, ver o próximo, ver Jesus. Então, pessoal, nós agradecemos a presença de todos, os comentários, né, as conversas. Esse assunto, ele é importantíssimo. Nós só conseguimos trazer um pouquinho dele, um pouquinho das reflexões que as bem-aventuranças podem trazer para a nossa vida. O estudo vai continuar, né? A gente está aqui meramente como instrumento, passando o recado, né? Alguém pode dizer, mas Ismael, você... Quer dizer que se você errar alguma coisa, que você é instrumento, então não é você que está falando. Não, nós nos colocamos nessa condição também. Quem quiser contribuir, né? Algum aspecto que não ficou muito claro, depois nos procurar, alguma correção, né? A gente é muito aberto para isso. O estudo continua, nós incentivamos a formação desse tipo de estudo para quem já está familiarizado com a doutrina espírita, quer se aprofundar nesses aspectos do Evangelho. Procurem quem não tiver na sua cidade. Ou você não precisa ser obrigado a frequentar o NEP toda terça. Se você quiser vir conhecer a proposta para levar para algum outro local, fique à vontade. Terças-feiras e 7h30. Dessa forma, aos poucos que a gente conseguiu se comunicar com o pessoal de Recife, aí lá se formou, em Campinas se formou outro agora há pouco tempo, né? Em Olinda parece que tem um também, né? E aí a gente vai seguindo. O NEP veio para agregar, não para substituir. Vamos continuar no ESD, no ESE, educação dos sentimentos, tanto o estudo que tem aqui na casa, como educação diária dos sentimentos. Vamos chamar então nossa querida Lili para fazer a prece final. E logo após a gente vai se harmonizar com o grupo Ânima, fazendo a nossa música de encerramento.